Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Temos procurado em nossos programas abordar as lições, os ensinamentos de Chico Xavier, dos espíritos amigos através de Chico Xavier, ensinamentos muito importantes para todos nós, com aplicação no cotidiano, no dia a dia, para melhor aproveitamento de nossa experiência na Terra, nesta atual encarnação. Sempre anotamos ou tivemos oportunidade de anotar muitos comentários que, inspirado por Emmanuel, Chico fazia à sombra do abacateiro, numa reunião aos sábados à tarde na periferia da cidade de Uberaba. Esses comentários foram publicados por nós em diversas obras, como, por exemplo, no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, e neste outro, As Bênçãos de Chico Xavier. Num determinado sábado à tarde, discorrendo sobre o tema do Evangelho, Chico disse o seguinte, interpretando, claro, o pensamento de Emmanuel. A nossa reunião é característica das reuniões que envolvem a todos no mesmo pensamento e na mesma procura. Aquela reunião a céu aberto, ao ar livre, na periferia, aberta a todos os interessados, inclusive aos moradores do bairro, aqueles que moravam nas vizinhanças do local onde a reunião era realizada a partir das 14 horas. Estamos reunidos sob o teto do firmamento, da atmosfera impregnada de recursos vitais. Havia, como há até hoje, uma mata bem próxima, chamada Mata do Carrinho, com muitas árvores frondosas, árvores floridas, muitos ipês e árvores de outras espécies, nas vizinhanças, assim, de um brejo, de um córrego. Então, realmente, a atmosfera ela estava impregnada de recursos vitais. Se há uma construção, é a construção de nossos próprios desejos, de união, de uns para com os outros. Se estivéssemos todos desencarnados, de um momento para outro, estaríamos numa reunião como esta. Disse Chico, se nós todos desencarnássemos, estaríamos numa reunião como esta. Somos aqui dezenas de pessoas que não se conhecem do ponto de vista social. De fato, muitas pessoas estavam lá pela primeira vez. Nós não havíamos sido apresentados uns aos outros. Alguns estavam conhecendo Chico Xavier pela primeira vez. Entretanto, dizia Chico, entretanto a ideia de Jesus Cristo nos reúne. Estávamos todos lá, reunidos em torno do Evangelho, à procura de algo espiritual, motivados por uma busca espiritual. Pessoas provindas de várias partes do Brasil, de vários estados, de várias cidades, pessoas que se abalaram de suas cidades, muitas delas até mesmo sem saberem explicar o real motivo
e estavam na cidade de Uberaba, participando daquela reunião à sombra do abacateiro. Nos sentimos felizes de estarmos reunidos sem nenhum condicionamento. Aqui estamos em plena vida natural, para que nos entendamos, para que saibamos que estamos a caminho. Ninguém sabia o nome de ninguém, a identidade de ninguém, as possibilidades culturais de ninguém. Estávamos ali reunidos, buscando a presença de Chico Xavier, e na presença de Chico Xavier, buscando algum significado espiritual para a vida. Muitos de nós têm ideias próprias a este ou aquele respeito. Muitos estão em plena praça da dúvida sobre a sobrevivência da alma. Então Chico diz, olha, muitos aqui estão na praça da dúvida a respeito da sobrevivência da alma. Muitos perguntam se Jesus teria existido mesmo. Outros têm demais ideias específicas. Claro, cada qual lá com um anseio, com uma dúvida, uma aspiração, uma pergunta a ser respondida, um pensamento diferente. Mas nós aqui estamos, frisou Chico, congregados todos em Jesus Cristo, buscando o caminho da paz, a começar da paz conosco. Ou seja, no fundo, todos estávamos lá reunidos buscando a paz, procurando a paz íntima, certamente atormentados por muitos problemas familiares. Poucos talvez lá estivessem por simples curiosidade, por mera curiosidade. Muitos lá estavam premidos pela dor, por alguma provação familiar. O peso das provações deve ser muito mais difícil de ser suportado. Mas se aceitamos as diretrizes de Jesus, vamos compreender que com ele o jugo vai ser mais fácil. Com Jesus, podemos ter essa perspectiva de viver em paz uns com os outros. Com Jesus Cristo, né? Essa perspectiva de viver em paz uns com os outros. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados. Ele não disse, vinde a mim todos vós que ouvistes a palavra de Moisés, que tendes uma fé. Não. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados. Quer dizer, Jesus nos chamou por nos sentirmos cansados, fatigados, exaustos, exauridos muitas vezes em nossas forças espirituais. Foi o que ele nos disse, como frisou bem Chico Xavier. Ele não disse, vinde a mim todos vós que ouvistes a palavra de Moisés, ou que ouvistes a palavra de algum profeta, ou que ouvistes a palavra de algum pensador, de algum filósofo. Ele chamou os fatigados. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, cansados, nas provas, nas lutas, com determinadas rixas, com determinados aspectos da vida familiar ou assistencial. Às vezes nos fatigamos muito mais com isso do que com os deveres profissionais estamos fatigados. Indo ao Cristo, estaremos aliviados. De fato, Jesus nos alivia. Eleve o seu fardo.
ele nos alivia. O pensamento em Jesus Cristo, a crença no Cristo, nos enche de esperança, de ânimo, de coragem e de força, e nos oferece uma perspectiva nova para a vida, que por vezes nos parece sem perspectiva nenhuma. Indo ao Cristo estaremos aliviados. Disse Chico, precisamos de determinadas disciplinas para seguir adiante. E ele não nos impõe regra alguma, mas nos pede a observância dessa lei que está consubstanciada no jugo que ele nos oferece: o amor e a caridade. Ontem ainda estávamos efetuando a leitura de uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo, na qual o benfeitor escreve: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Vejamos, essa chave está em nossas mãos. Chave dos céus, quer dizer, chave da felicidade que aspiramos, da felicidade que anelamos alcançar, da paz, da tranquilidade interior, da segurança, da não aflição, do não desespero, da não descrença. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, que está em vossas mãos, ou seja, está em nossas mãos. Porque sermos bons e caridosos é algo que depende exclusivamente de nós. Algo que depende exclusivamente de nós, sermos bons e caridosos. Aquele que é bom e que é caridoso, aquele que é dado à abnegação, que serve ao próximo, ao semelhante, ele se sente bem, tranquilo, e prosseguia Chico. Precisamos de determinadas disciplinas para seguir adiante. E ele não nos impõe regra alguma. Não existe regra. A regra é a bondade, é a fraternidade, é procurarmos de fato sermos solidários, irmãos uns dos outros. Não há regras, não especifica regras pessoais. Especifica o amor e a caridade. Regra abençoada. Amor e caridade. O amor, isto é, o sentimento de compreensão de uns para com os outros. Porque precisamos entender que cada um está em determinado passo da caminhada. Em cada passo temos uma visão do mundo. Preceitua simplesmente essa sensação de compreensão, de respeito recíproco. Compreender o outro, entender o outro, respeitar a vida, respeitar a natureza, respeitar o próximo, estender a mão, não condenar, não censurar, não rotular, não atacar, mas regra abençoada, bons e caridosos. A bondade aliada à caridade, uma é consequência da outra, não é? Todos podemos beneficiar alguém, ajudar alguém. Às vezes precisamos de um simples sorriso para que não nos sintamos a sós. O amor e a caridade através de nossos atos de calma, paciência, tolerância, afetividade, carinho, auxílio, através de qualquer forma na qual sejamos auxiliados pelos outros, para que os outros possam ser auxiliados por nós. Porque normalmente quando se fala em caridade, logo se pensa em recurso financeiro, econômico, mas nós nos esquecemos de que não raro as pessoas que estão à nossa volta
que convivem conosco estão mais necessitadas de compreensão, estão mais necessitadas de uma palavra, estão mais necessitados de alguém que as ouça, de alguém que as escute, compreenda as suas queixas, mesmo muitas vezes não podendo concordar com elas. Muitas vezes nós não podemos concordar com determinadas queixas, com determinadas colocações. Não podemos concordar porque não estamos na situação daquele que as está fazendo, daqueles que as está efetuando. Mas nós não precisamos de concordar com as queixas alheias para ouvirmos alguém em desabafo. Às vezes a pessoa está necessitando apenas de fazer um desabafo, de julgar para fora aquilo que a está afligindo, atormentando. É uma forma de auxílio. Sabermos ouvir uma palavra de solidariedade, às vezes uma sugestão, uma pequena luz que possamos acender nas trevas da pessoa que está revoltada, rebelada com determinada situação. Uma pequena luz pode fazer uma grande diferença e sempre faz uma grande diferença na escuridão. Imaginemos nos imaginemos, adentrando uma casa completamente às escuras. Mas, por outro lado, nos imaginemos adentrando uma casa em que há uma pequena chama, uma pequena vela. É diferente. E Chico conclui dizendo: aqui estamos nós todos, os que estão mais graduados na cultura acadêmica, os que não aprenderam ainda a ler, estávamos todos misturados lá. Os que leem pouco, os que leem mais, os que creem, os que cultivam certas crenças, os que duvidam. Estamos como somos, sem nenhuma separação, sem divisão, sem fronteira. O amor e a caridade são a síntese do que estamos abraçando. Não é o rótulo que determina o conteúdo, mas sim o conteúdo que exprime uma rotulagem. Quem puder compreender isto, estará com muito menos peso no coração. De fato, às vezes nós sobrecarregamos o espírito, ou sobrecarregamos a nós mesmos, com aflições desnecessárias, não é? Como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo a respeito das necessidades supérfluas, do que é desnecessário. Sobrecarregamos o espírito de preocupações. Somos filhos de Deus e que Deus nos ama muito mais do que possamos amar aquela ou esta pessoa que esteja ligada à nossa pessoa. Então vejamos que, naquelas tardes inesquecíveis, à sombra do abacateiro, nós ouvíamos de Chico Xavier lições preciosíssimas, lições que nós não tínhamos oportunidade de ouvir, às vezes, numa universidade ou numa escola. Às vezes não tínhamos sequer oportunidade de ouvir dentro de casa ou no ambiente de trabalho profissional. Ali Chico Xavier estava interpretando o pensamento de Emmanuel. Emmanuel, naquele momento, ele se transformava em nosso psicoterapeuta, Era o nosso psicoterapeuta. Era o nosso terapeuta naquele momento, através de Chico Xavier. E com palavras generosas, com palavras sábias, ele ia nos auxiliando, efetuando a nossa análise ou nos conduzindo a uma autoanálise para que nós pudéssemos conhecer melhor a nós mesmos, os nossos pensamentos,
os nossos sentimentos, os nossos anseios. Muito interessante aquelas reuniões à sombra do abacateiro, ali com aquelas pessoas de diferentes localidades. Algumas estavam bem trajadas, bem vestidas, algumas senhoras com algumas joias, alguns senhores muito bem vestidos, estacionavam os seus carros a uma certa distância e todos ali nos reuníamos com os nossos irmãos do bairro, numa favela. Era uma favela à época. Hoje já se transformou. Hoje as ruas estão asfaltadas, há iluminação, água encanada, esgoto. Mas à época não. Era realmente a periferia da periferia. E ali nós nos encontrávamos com os nossos irmãos, que residiam num bairro muito simples, casinhas muito humildes, muito pobres. Alguns chegavam a morar em casas de lata, desmanchavam latas de óleo, emendavam umas com as outras para levantar uma parede, um teto, algumas casas eram de lona. Estávamos todos ali, alegres, felizes, mas todos, evidentemente, cada qual com um problema, com uma dificuldade. A necessidade imediata daqueles nossos irmãos era de pão, remédio, comida, agasalho. Era a necessidade imediata. Mas a necessidade imediata de muitos de nós outros que lá comparecíamos era necessidade de luz, necessidade de paz. E naquele momento, vamos dizer, as nossas necessidades se encontravam. E muitos de nós aprendíamos com os exemplos de resignação e de aceitação daquelas senhoras humildes, pobres, que ali estavam com seus filhos, ali estavam com seus netos, e não se queixavam, estavam alegres, estavam na presença de Chico Xavier, passavam por Chico Xavier, cumprimentavam Chico, o Chico lhes beijava as mãos, trocavam ali algumas palavras, e o Chico começava a perguntar: como é que está fulano, como é que está Beltrano, porque ele se recordava do nome dos nomes da maioria. Como é que está seu pai? Melhorou de saúde? Como é que está sua mãe? Era uma alegria, era uma festa espiritual, um ágape espiritual. Aquelas reuniões com Chico Xavier à sombra do abacateiro, naquelas reuniões onde as lições abençoadas sobravam para todos nós. Muita paz e até o nosso próximo encontro.